Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Eu não sei onde é que está o limite do escândalo e o limite da indignação que as pessoas sentem no Brasil pelos escândalos. O escândalo de corrupção levantado pelos donos da JBS nos indignou. Mas, igualmente, o fato deles terem escapado até agora praticamente impunes também causou uma enorme indignação. Vem daí essa nossa proposta de discussão para essa edição do Globo News Painel. A delação dos donos da JBS. Vocês devem estar lendo aí na telinha. O crime compensou. 3 são os nossos convidados aqui no estúdio da Globo News de São Paulo. Eu começo a apresentação deles por José Álvaro Moisés, professor de Ciência Política da USP. Está conosco Érica Gorga. Ela é professora de Direito Empresarial e Responsabilidade Corporativa da Fundação Getúlio Vargas. E o terceiro participante da roda é Rodrigo de Grandes, procurador da República em São Paulo e professor de Direito. Zé Álvaro, de cara, pergunta brutal, compensou o crime no caso dessa delação? Bom, tudo está indicando até agora que compensou, mas acho que nós temos aí 2 ou 3 possibilidades. A primeira delas, em primeiro lugar, é que o Supremo Tribunal Federal faça a revisão digamos, do acordo tal como ele foi firmado até agora, do que apareceu. Há um grande debate, como todos nós sabemos hoje no Brasil, cabe ao juiz fazer a homologação final e a decisão final dos acordos e, aparentemente, nesse caso, eu não sei se seria propriamente um erro. Bom, no caso foi feito. O relator da Lava Jato fez a homologação, ela foi feita por um juiz. O Ministério Público tem desempenhado um papel extraordinariamente importante, inclusive o Procurador-Geral da República, mas acho que neste caso deixou a desejar e há, como você disse, um sentimento na sociedade de que não se fez justiça, se fez injustiça. E desse ponto de vista é uma coisa ruim. Numa crise que nós estamos vivendo, que não é apenas a crise do governo, não é apenas a crise provocada pela corrupção, mas é também uma questão que diz respeito ao descrédito das instituições. Até agora era basicamente o parlamento e o executivo, agora está indo para o judiciário também esse descrédito. A gente volta aí. Desse ponto de vista, o que nós tivemos foi ruim. Mesma pergunta, Érica. O crime compensou? Eu acho que compensou, William, e não só compensou, está passando uma sinalização à sociedade e ao mundo empresarial de que cometer crime compensa. Isso é muito perigoso, porque eu estive pensando, é como se qualquer empresário hoje em dia fica sabendo que ele pode praticar fraudes, corrupção, enredar um peixe grande, um político de grande importância no esquema. O que infelizmente parece que não é muito difícil. Ele delata e se safa do crime, podendo ir até viajar para Nova York com a bênção do Supremo Tribunal. Então, eu acho uma mensagem muito problemática para a sociedade e especialmente para o mundo empresarial brasileiro. Rodrigo, mesma pergunta. Vou criar uma divergência aqui, porque me parece que a gente tem que analisar o fato sobre 2 momentos bem distintos. O que nós conhecíamos antes da colaboração premiada de Joesley Batista e o que nós conhecemos depois da delação premiada. E hoje nós temos quase 2.000 pessoas implicadas. Um presidente da República gravado... Especificamente nesse caso. Especificamente nesse caso. Um presidente da República que foi gravado numa situação que denota a prática de crime de obstrução à justiça, formação de organização criminosa, corrupção passiva, deputado federal implicado, um membro do Ministério Público Federal que estava infiltrado numa organização criminosa e estão passando informação para essa organização. Eu acho que o conjunto de fatos que hoje a sociedade conhece através da colaboração premiada, efetivamente compensa a colaboração que foi realizada pelo Procurador-Geral da República. Do ponto de vista legal, todos os requisitos foram atendidos. Fazendo menção àquilo que o professor José Álvaro mencionou agora, me parece preocupante, do ponto de vista legal, o Supremo Tribunal Federal realizar uma reconsideração ou qualquer revisão do acordo de colaboração. Que é o que está sendo discutido desde quinta-feira, pelo menos. Até porque, nos termos da lei, o acordo de colaboração premiada funciona como um contrato entre partes, Ministério Público e o acusado, o investigado, sempre assistido por seu defensor. O juiz não intervém na negociação, a lei expressa nesse sentido. O juiz apenas homologa, ele faz um controle de legalidade. Se o Supremo Tribunal Federal realizar uma revisão sobre o conteúdo da colaboração, ele deixa de ser imparcial, ele deixa de ser magistrado. E isso viola o espírito da colaboração premiada.
O que o Rodrigo acaba de mencionar, Zé Álvaro, é um pouco em relação ao que você disse na sua primeira intervenção. Você mencionou na sua primeira intervenção, ou você fez uma afirmação na sua primeira intervenção que é preocupante. Ela diz, a indignação das pessoas dirigida fortemente à classe política começa agora a extravasar para o judiciário e para o Ministério Público, onde, se eu interpretei corretamente o que o Rodrigo acabou de dizer, há evidentemente ali um choque. O Rodrigo se mostra muito preocupado com a possibilidade do Supremo levar a plenário algo que já havia sido aprovado pelo próprio Supremo. É isto que você quer dizer com deterioração das instituições? A palavra é minha. Eu quero dizer que nós não podemos, no Brasil, ir na direção de solapar mais ainda a autoridade, a legitimidade e a imagem das instituições, o papel das instituições, no sentido de assegurar a igualdade que é própria da democracia. Então, desse ponto de vista, qualquer arranhão nesse momento extremamente grave, em que todas as atenções estão voltadas para esse caso, seja porque o presidente da República está envolvido, seja por causa da gravidade que o Rodrigo mencionou dos casos, tem por exemplo, 2.000 pessoas, mas até agora a sociedade não sabia disso, não sabe. Essa informação não é suficientemente clara. Você se referia, só para esclarecer, 1.829 políticos mencionados como recebedores de propina, mas e os governadores estão envolvidos, estão nesse número de 1.829? Exatamente. Porque esse foi o dado pela Procuradoria. Sim, exatamente. Isso é o que nós conhecemos agora. A gente tem que levar em consideração que esse é só o primeiro momento de uma colaboração premiada. Eu só queria deixar isso claro para o público, em casa do que nós estamos falando. Prossiga, por favor. Em todo caso, o que eu quero dizer é o seguinte, eu estou vendo agora, ontem, hoje, ministros do Supremo Tribunal Federal darem uma interpretação da lei diferente. Digamos que não é uma invenção. O que eles estão dizendo é que, normalmente, esses acordos de delação, como ele envolve, por um lado, delação e, por outro lado, benefícios para quem cometeu o crime, supõe que o juiz esteja de acordo com o processo final. Então, essa interpretação de mais de um juiz, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, está abrindo essa possibilidade. Eu acho que não há nenhum demérito para o Ministério Público nisso. Quer dizer, as instituições, principalmente essas instituições que fazem parte do que eu chamaria o sistema de integridade, elas têm que operar coordenadamente. Então, deixa eu pôr o dedo nessa ferida, Érica. O que o relator, na segunda turma da Lava Jato, o ministro Luiz Edson Fachin, fez ao homologar esse acordo de colaboração premiada firmado pelos irmãos Batista com o Ministério Público foi um erro? Eu acredito que sim, William. E eu até queria contrapor um ponto levantado pelo Rodrigo, porque eu tenho uma opinião distinta. Como ele bem comentou, o judiciário ele deve rever a legalidade do acordo. E me parece que nesse acordo em particular, um critério não passa pelo critério da legalidade. Que seria? Que seria a questão do Joesley poder ser enquadrado, e eu não tenho dúvidas de que poderia, em tese, ser enquadrado como um dos líderes da organização criminosa. A Lei 12.850 é clara, dizendo que o MP pode deixar de denunciar um colaborador desde que ele não seja o líder da organização criminosa. Agora, vejam bem, se procedentes todos os argumentos do Ministério Público de que foram envolvidos no escândalo e receberam recursos ilícitos, quase 2.000 políticos. Aqui, então, a gente está demonstrando que o volume dos crimes cometidos com o número de pessoas envolvidas é muito grande. 600 milhões de reais envolvidos. Foi desviado, eu já vi números até acima de R$1 bilhão, pelo que eu li na imprensa, mas, enfim, a confirmar. Quer dizer, os recursos seriam vultosos. A lei, ela fala de alguns critérios que o Ministério Público deve levar em conta para fechar o acordo de pré-delação e depois o acordo posterior, que é o acordo final. Então, o Ministério Público deve levar em conta a gravidade dos fatos envolvidos, os montantes desviados, os benefícios auferidos
pelos criminosos, que aqui entram todas as questões relativas aos financiamentos recebidos dos bancos públicos e tal. Então, quer dizer, por todos esses critérios e pelo simples fato também dele ter envolvido esse número de pessoas, não vejo como ele não poderia ser enquadrado como um dos líderes, sendo que ele é o acionista controlador da JBS. Rodrigo, até agora na sua primeira intervenção, você assinalou 2 aspectos muito importantes. O primeiro, eu não quero colocar dessa maneira, porque parece que é uma polêmica barata, o que a gente evita aqui no painel é exatamente o tipo de polêmica barata. Mas muita gente pode interpretar o que você disse inicialmente, tipo assim, os meios justificam os fins. Porque, dada a gravidade do que foi delatado, o Ministério Público optou por uma linha de conduta que, na opinião dos outros 2 participantes dessa roda, no caso do que o Zé Álvaro Moisés mencionou, ele percebe, na interpretação dele, um descompasso entre Supremo e entre Ministério Público nas decisões relativas ao que fazer, do ponto de vista jurídico e penal, com esses delatores da JBS. A Érica assinala, e eu acho que a ênfase do argumento dela é o seguinte: o Ministério Público argumenta pela legalidade, mas ela não vê a legalidade na conduta do Ministério Público. Como é que você comenta? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração o papel do Procurador-Geral da República neste caso. E somente ele e a sua assessoria é que conhecem os fatos em seus detalhes. Nenhum de nós aqui conhecemos essa investigação, por complexa que ela é, em todas as suas minúcias. Então, eu devo partir do pressuposto que o Procurador-Geral da República, conhecedor da lei brasileira que é, da lei de organização criminosa, que regulamenta a colaboração premiada... Esse foi o ponto que a Érica levantou. Exatamente. Ele estabeleça no caso concreto que o Joesley não era o chefe da organização criminosa, porque, como ela bem disse, esse é um dos requisitos que impede a chamada imunidade processual. O fato de não... Você acha, então, que tem mais coisa ali do que a gente sabe? Eu tenho certeza, pelo menos conhecendo a estrutura do Ministério Público Federal e a atuação do Procurador-Geral da República, que há muito mais coisa. E o Procurador-Geral da República, inclusive, mencionou isso várias vezes. Quer dizer, essas gravações, elas constituem apenas uma pequena parcela de toda a investigação. Eu tenho certeza que documentos foram oferecidos. Nós devemos lembrar que o Joesley participou ativamente de uma ação controlada deferida, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele contribuiu de forma eficaz, talvez como nenhum outro investigado nesses casos do Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República se viu praticamente, digamos, ele achou que era necessário na semana que passou escrever coisas do punho dele. Escrever pelo menos 2 vezes ao público na semana passada, justificando o que tinha sido feito. E ele mencionou em um dos pontos isso que você está agora trazendo à discussão. Ele disse, não são apenas delatores, eles se arriscaram para colaborar. As pessoas não estão entendendo assim. Eu acho que existem classes de delatores, hipóteses que são variáveis em relação a cada contribuição dos membros que são investigados. Ou seja, há quem simplesmente ofereça documentos, há quem simplesmente confesse o crime e impute responsabilidade a outras pessoas. Mas me parece que neste caso concreto do Joesley, ele ofereceu documentos, ele indicou uma conta que abastecia políticos fora do Brasil, ele participou ativamente de uma ação controlada de onde se originou a gravação de um presidente da República. E isso me parece, em termos de efetividade, em termos de eficácia de investigação criminal, extremamente relevante. Do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, eu só gostaria de mencionar o seguinte: me preocupa o casuísmo, porque até então, no âmbito de colaboração premiada do Supremo Tribunal Federal, a colaboração era feita pelo relator. Por que neste caso concreto se propõe que a colaboração seja reanalisada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal? O que há de diferente para que o procedimento do Supremo Tribunal Federal seja mudado neste caso concreto? É isso que me preocupa em termos de judiciário, em termos de segurança jurídica. Então, Rodrigo, eu acho que a grande diferença é que nesse caso envolve o presidente da República. E num certo sentido, mostrou que se tratou de uma ação que, a exemplo do que já tinha acontecido com outras empresas, com a Odebrecht, há um aspecto aqui de captura do Estado. Quer dizer, no caso, o Batista, não é? O irmão que levou perante o presidente da República os fatos, ele menciona crimes que envolvem o CAD, que envolvem o BNDES, ou seja, é uma circunstância muito mais ampla do que um caso limitado. É uma circunstância que está afetando no seu conjunto o Estado brasileiro. E ao afetar o presidente da República, que tem foro privilegiado,
não é? Que evidentemente é uma questão que está em debate hoje, é uma questão controversa, a existência do foro pela desigualdade que cria. Sem dúvida. Ao envolver o presidente, eu acho que é natural que que a Suprema Corte, não é, examine o caso com muito mais atenção. Não é apenas o relator que deveria examinar esse caso. Não é? E acho que o próprio relator, a essa altura dos acontecimentos, pelo menos pelo que está aparecendo na mídia, ele próprio está convencido que deve levar aos demais ministros. Eu aprecio muito uma discussão em pessoas formadas e inteligentes como vocês, porque, Rodrigo, o que o Zé Álvaro acabou de fazer, ele inverteu o seu argumento contra você. Quando você menciona que o caso é tão grande e atinge tal extensão, justifica-se e explica-se ao público, através do Procurador-Geral da República, que estes indivíduos são delatores de uma categoria especial. O que o Zé Álvaro argumenta é, por ser mesmo um caso tão grande como vocês dizem, também o Supremo teria que agir de maneira diferente, porque o seu argumento foi, vem cá, em todas as outras delações, o Supremo agiu dessa maneira. Por que vai mudar agora? Sem dúvida. Ele está usando o seu mesmo argumento. William, eu queria só acrescentar um aspecto, acho que desse diálogo nosso, isso aqui evidentemente é um diálogo, mas que o Rodrigo mencionou, que é o seguinte, que apareceu também nos artigos que o Procurador-Geral da República publicou, tanto na Folha como, acho que, se não me engano, no UOL, né? Sim. Que é a ideia de que tem mais fatos envolvidos que justificariam... Que o Rodrigo mencionou aqui. E que o Rodrigo mencionou, justificariam a decisão. Eu acho que na fase que nós estamos vivendo no Brasil, em que um elemento central, um valor central é a transparência, esses fatos deveriam estar suficientemente esclarecidos, abertos para a população, abertos para a sociedade. Quer dizer, pode haver situações que envolvem investigação, e aí é o sigilo de investigação, mas reiteradamente dizendo tem mais fatos que justificam, a sociedade precisa conhecer para saber se é isso mesmo. Porque, veja, só para completar, não é? Inclusive aqui no painel, várias vezes eu fiz elogios ao Ministério Público e a esse sistema de integridade que vem se criando no Brasil a partir do fortalecimento da autonomia do Ministério Público, da Polícia Federal, a partir de 1988. Eu sou elogioso, eu acho que o país deve, não é, a um trabalho que vem sendo realizado. Agora, as instituições não podem, instituições dessa importância, agir sem que haja um elemento de confiabilidade, de legitimidade e, ao mesmo tempo, de controle. Então, no caso desta ação, é preciso saber quem é que controla se houve eventualmente pode ter havido um erro. Um erro qualquer um de nós pode cometer. Se houve um erro que, do ponto de vista desse momento da vida democrática do país, é muito importante, quem é que controla? O Supremo. Tem que ser o Supremo. Rodrigo, depois Érico. Claro, eu não vejo dessa maneira, se você me permite, porque, repito, somente o Procurador-Geral da República tem ideia do problema que ele hoje enfrenta, da dimensão e complexidade dessa organização criminosa e dessa investigação. E é difícil, isso é um dilema constante na vida de qualquer membro do Ministério Público, entre a necessidade de você estabelecer publicidade à população e, ao mesmo tempo, resguardar o sigilo que é inerente a qualquer investigação criminal. Então, é esse dilema que nós devemos resolver. E me parece que não podemos descartar a hipótese de investigações ainda em curso e investigações que, nos termos da lei, são sigilosas. A Polícia Federal já efetuou algumas prisões 10 dias depois, mais ou menos, da vinda pública do primeiro grupo de delações durante a quinta-feira e a sexta-feira. Já são decorrentes da delação. Sem dúvida. E há um outro aspecto importante ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal que me preocupa, como você bem colocou. Eu acho que até do ponto de vista de organização judiciária seria interessante que o plenário decidisse de alguma maneira a questão da colaboração. Mas normalmente isso se dá por proposta do próprio relator e não de outros ministros. Se o ministro Fachin estabelecer que é o caso de colocar a discussão em plenário, eu acho que isso me parece razoável. Mas outro ministro sugerir é algo anômalo dentro da estrutura do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Érica. Não, eu gostaria de colocar um ponto que me me chamou muita atenção nos artigos do Janot, que foi referente a... Ele apresenta todo esse contexto da delação como se fosse um tudo ou nada. Ou ele fechava com a liberdade total, sem nenhuma denúncia para os delatores, ou aparentemente ele não fecharia e aí a sociedade perderia acesso a todas as informações reveladas por ele, né? Então essa que é a visão do procurador.
Mas eu me questiono, tendo visto, enfim, estudos que eu já realizei e o que a gente conhece das práticas de delações em outros países, não é uma realidade de tudo ou nada. Você começa o acordo de delação, um pré-acordo de delação, que durante as tratativas e até o término, você tem o dever de negociar com o delator. Então, aparentemente, eu acho que não se configura esse contrato de adesão. A impressão que dá é que os delatores fizeram uma proposta de um contrato de delação e estão guiando o processo. Olha, eu vou delatar, mas só condicionalmente à obtenção da liberdade total sem denúncia. Se quiser, assim, se não quiser, não vou delatar e não vou passar as informações. Mas me parece que durante esse processo cabe estipular as regras o Ministério Público em posse das informações. Então, olha, essas informações que nós agora estamos sabendo foram tão graves, reveladas durante esse processo, que aquilo que eu conversei preliminarmente com vocês e assegurei, isso tem que ser revisto à luz dos novos fatos, dos crimes envolvidos revelados. Não se tinha dimensão no momento da pré-delação dessas 2.000 pessoas envolvidas. Rodrigo, é um ponto que você mencionou logo no começo do programa, na sua primeira intervenção, se minha memória não falha. Você disse que te preocupava muito o fato do Supremo ir na direção de rever algo, você usou essa expressão, no fundo é um contrato. O que a Érica está assinalando agora, eu vi imediatamente a sua resposta, eu só peço que seja um pouquinho mais breve, porque a gente vai para o intervalo e depois a gente retoma aí no ponto. Sim, na opinião dela, esse contrato tem que ser revisto à luz exatamente do que ele revela. Sim, essa revisão não tem previsão legal. Ela seria uma revisão ilegal. Eu quero dizer porque nos termos da lei de organização criminosa, uma vez homologado o acordo, aquilo faz lei entre as partes. É claro que o juiz, na sentença, pode, de alguma maneira, ajustar aqueles termos de colaboração, se o colaborador não confirmar, por exemplo, aquilo que disse anteriormente. Bom, ele perde inclusive os direitos. Inclusive pode perder os direitos. Agora, neste caso concreto da JBS, me parece claramente uma intervenção indevida, se houver, nos termos do acordo, que não tem previsão legal. Isso, inclusive, pode minar, pode tornar o Instituto da Colaboração Premiada enfraquecido. A gente volta a esse ponto. Assim que a gente retomar o programa, a gente volta a essa questão que você levantou, que é excelente. Vou pedir para a Érica e o Zé Álvaro começarem a responder. Se houver uma revisão, estaria prejudicada a própria tarefa, a força-tarefa da Lava Jato, vamos falar assim uma linguagem bem popular. E eu acrescentaria mais uma questão também em cima dessa que você está levantando. O Supremo provavelmente vai discutir também se pessoas condenadas em segunda instância imediatamente vão cumprir a pena ou se vamos esperar uma terceira, que no entendimento de muitos integrantes da Força Tarefa, de novo, usando a sua expressão, minaria o trabalho de investigação e da campanha anticorrupção. O nosso intervalo é só um instantinho, estamos esperando vocês, até já. Bem-vindos todos vocês de volta ao Globo News Painel. O tema desta edição é a delação premiada da JBS. Acabou compensando o crime? Nós tivemos uma excelente primeiro bloco dos nossos participantes dando uma espiada nos aspectos legais, uma espiada nos aspectos jurídicos em sentido amplo e também nos aspectos políticos. E ficou uma pergunta, na verdade duas, no final do primeiro bloco, como a gente costuma fazer no painel. É se a revisão de um acordo como esse firmado entre o Ministério Público, homologado pelo relator da Lava Jato, e se for revisto esse acordo, isso daí minaria o trabalho da Lava Jato. E aí eu acrescentei mais uma. E se o Supremo chegar à conclusão que as pessoas que foram condenadas em segunda instância não precisam imediatamente cumprir pena, se isto também minaria a Lava Jato? Você quer começar a tecer suas considerações sobre as duas perguntas? Elas são abrangentes e difíceis. São bastante abrangentes. Então, mas eu acho, William, que talvez seja melhor separar as duas questões. Vamos lá, então. Qual você quer pegar primeiro? A segunda questão que você está levantando, aparentemente vai aparecer no debate do plenário do Supremo, mas ainda não é claro nem o sentido que tem. O próprio ministro Gilmar Mendes, que foi um dos que, na primeira votação, foi a favor dessa decisão que está em sinalizou vigor. Agora que vai ser ele está sinalizando que ele pode... Mas isso, eu não sei se vai ser, digamos assim, a atitude dos demais ministros. Não, eu estou colocando um pouco de pimenta na conversa mesmo. Num certo sentido, eu entendo a sua observação, porque isto, mais a revisão do acordo de delação que ocorreu, poderia sinalizar, digamos, um paradeiro da Operação Lava Jato. Eu não vejo assim.
Eu acho que nós já amadurecemos. No mínimo, sinalizaria um choque considerável entre o Ministério Público então, eu não sei, e o Supremo. Eu discuto isso. Porque é o que nós, repórteres, bom, eu ainda vivo meu coração ainda bate repórter. Eu estou apresentador, mas meu coração bate repórter. É o que os repórteres políticos identificam na situação atual. A gente cheira isso no ar. Não, a gente cheira um estranhamento ali. Veja bem, eu acho que é preciso, de novo, eu vou propor que se separe as questões. Né? Aceito, vocês que mandam. Acho que houve, principalmente no Congresso Nacional, e nós vemos depois também pela atitude de alguns políticos, aliás, políticos importantes, ações que vão na direção de barrar a Lava Jato. Mas eu acho que não é disso que se trata neste caso. Se eventualmente se tratar, não é, se for necessário uma revisão com vistas de uma maneira mais acurada, mais aperfeiçoada, fazer valer a lei, que em última análise é a lei para punir quem são criminosos. Álvaro, aí eu quero levantar para você o que o Rodrigo disse no final do primeiro bloco. A afirmação do Rodrigo foi contundente. Ele disse que seria ilegal fazer isso, porque se criou um contrato com obrigações mútuas. Primeiro lugar, foi sua afirmação, Rodrigo, está correto? Se eu estiver cometendo uma injustiça, Exato. Por favor, você imediatamente me corrija. E a segunda afirmação dele, a qual é que eu quero que você comente também, é que se isto ocorrer, coloca em dúvida a maneira como até agora foi possível avançar em investigações e desvendar o que nós estamos indignados de ver desvendado. Eu realmente não vejo assim. Eu acho que eu respeito a opinião, mas é objeto de uma controvérsia, não é uma coisa definitiva o que se está dizendo, não é? Então, num certo sentido, dizer que isso é contra a Lava Jato, eu acho que passa digamos assim, realmente do limite em que o debate está colocado. Posso passar a palavra à Érica? Sim. Por favor, Érica. Eu concordo com o professor Moisés, até porque a lei é clara, a última palavra é do judiciário, é dos juízes. Então, os juízes fiscalizam o cumprimento da lei nesse sentido. Agora, eu queria colocar um outro ponto, quer dizer, eu já levantei a questão da legalidade, que eu acho que teria que ser melhor analisada. Pelo que eu vejo, os acordos o acordo celebrado não cumpriu a lei, porque houve esse benefício a um dos potenciais líderes da organização criminosa, o que seria absolutamente legal. Em segundo lugar, me parece, então, de novo, focando no trabalho... Você quis dizer absolutamente ilegal. Ilegal, certo, okay. Ilegal. Focando no trabalho do Procurador-Geral da República, do senhor Janot, me parece que o processo de negociação dessa delação foi muito rápido. Quer dizer, ele celebrou o acordo de pré-delação em 7 de abril, em 3 de maio concluiu o acordo de delação com todo o volume de informações disponíveis para ser analisado. Quer dizer, em menos de um mês se concluiu essa tratativa, se dando esse perdão judicial aos possíveis líderes da organização criminosa. Então, me parece uma coisa muito rápida, muito afobada, teria que ter analisado melhor para justamente atender o requisito da lei, de saber, com uma argumentação bem fundamentada, se seriam ou não os líderes da organização criminosa. E eu tenho um último argumento que eu gostaria de levantar, porque eu acho essencial se analisar o caso JBS à luz do que nós já sabemos do caso do Petrolão. E aqui me parece ser necessário você ter um conhecimento de direito empresarial, da estrutura das empresas. Eu já vou explicar por quê. Por quê? Porque no esquema do Petrolão, nós temos a sociedade Petrobras, da qual foi desviado os bilhões, é uma sociedade de economia mista. Tá? Não é uma empresa pública, como muitos procuradores falam e levam a crer, como se todos os recursos desviados pertencessem só ao Estado. É uma empresa de economia mista. A União tem 28% do capital apenas no total. Isso significa que todos os outros recursos são de recursos de acionistas minoritários privados brasileiros, inclusive aqueles que investiram seu FGTS. Mas a grande questão é que quando a União Federal controla a Petrobras, e acho que isso é determinante para a gente esclarecer quem são os líderes da organização criminosa em torno do Petrolão, você tinha uma pergunta que era: quem responde pela União Federal? Quem representa a União Federal no Conselho, na Assembleia Geral de Acionistas da Petrobras, para decidir sobre todas essas propinas que foram pagas? E ali a gente tinha um problema
complicado. Por quê? Porque nós não sabíamos dizer, potencialmente poderia ser o Lula, potencialmente poderia ser a Dilma chegou até a ser presidente do Conselho de Administração da Petrobras, potencialmente poderia ser os ex-ministros da Fazenda, quer dizer, a gente tinha uma questão nebulosa ali sobre quem controlava quem é o líder a da organização Petrobras. criminosa que extraiu Mas os essa recursos. questão não se apresenta no caso da JBS. Por quê? Porque no caso da JBS a situação da empresa é outra. É uma empresa privada, é uma empresa que não é uma empresa sociedade de economia mista, e o controle da empresa é bem determinado. São os acionistas controladores, a família dos irmãos Batista. Então, ali, você não tem como ter uma configuração dessa da organização criminosa com tantos pagamentos de propinas sem, em tese, os acionistas controladores estarem assentindo com isso. Rodrigo, o que a Érica faz é refazer o argumento dela com muitos mais detalhes, usando o exemplo do Petrolão, dos desvios de dinheiro da Petrobras, para tentar, na opinião dela, evidenciar que se tratam de duas coisas diferentes. Não se sabe exatamente quem, e de fato há uma discussão sobre isso, embora na primeira instância a gente perceba a direção com que a Procuradoria e o juiz Sérgio Moro trabalham em identificar o Lula como o cabeça dessa organização criminosa. Isso está inclusive na descrição dessa organização criminosa, trazida ao público numa famosa apresentação por parte dos integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. O outro ponto que ela faz não, na JBS não dá, a gente sabe direitinho quem manda lá, a gente sabe direitinho quem tomou as decisões de roubar, de dar propina, de corromper ativamente. Então, o Ministério Público deveria ter levado isso em consideração. Está correto? Eu acredito que o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, levou isso em consideração. A JBS me parece uma peça dentro de uma grande estrutura criminosa. Então, eu tenho que partir do pressuposto que o Procurador-Geral da República, diante do caso concreto e observando os dispositivos da lei, indicou lá uma hipótese de que não havia, por parte do Joesley, uma liderança de organização criminosa. Ele seria um elo, seria uma engrenagem dentro dessa grande máquina criminosa que o Brasil que hoje está localizada na esfera política. Exatamente. Quer dizer, e essas coisas acabam se imbricando. As várias organizações criminosas, o que, aliás, é um fenômeno muito comum do ponto de vista da criminologia. Agora, em relação à colaboração premiada propriamente dita, eu gostaria de esclarecer o meu comentário anterior. Quando eu falo em colaboração enquanto contrato, eu falo justamente no perfil que a Lei 12.850 de 2013, que é a lei que regula a colaboração premiada, conferiu à própria colaboração. O Ministério Público realiza a negociação, esse é o termo da lei, com o investigado ou acusado, sempre auxiliado por seu advogado, sem a participação do Poder Judiciário. E a lei é sábia nesse sentido porque, se o membro do Poder Judiciário, se o juiz participa da negociação ou interfere nos termos concretos, nas cláusulas, nas disposições do contrato, ele perde a sua imparcialidade, ele deixa de ser juiz. Então, a minha preocupação, do ponto de vista da revisão por parte do Supremo Tribunal Federal, é o Supremo ir além daquilo que determina a lei. Ou seja, se imiscuir no conteúdo do acordo de colaboração premiada, passando a ser Ministério Público. Nós devemos partir do pressuposto, porque a Constituição assim determina, que a persecução penal, a propositura da ação penal, ou seja, a investigação criminal está nas mãos exclusivas do MP. E essa é uma opção do nosso legislador constituinte. O controle é feito pelo Poder Judiciário, mas nos termos da lei é um controle de legalidade, de regularidade e de voluntariedade. Não é um controle, como nós costumamos dizer no jargão jurídico, um controle de mérito. Se você puder traduzir ao público, o público agradece. Não é um controle de mérito, não é um controle de conteúdo, é um controle de forma, é um controle externo. E me parece, repito, que do ponto de vista dessa colaboração premiada, todos os requisitos legais foram cumpridos. Zé Álvaro, você percebe que a nossa conversa vai caminhando claramente para o lado político da questão no seu sentido mais abrangente. Nós temos, se eu puder resumir em breves palavras, o que é, em boa medida, a hipótese central de trabalho da Força Tarefa Lava Jato, é de que o sistema político brasileiro está corrompido e de tal maneira podre que ele não é mais capaz de gerar sequer uma reação positiva em relação ao grau de corrupção que vem sendo trazido desde 2013 e 2014. E que, portanto, a única coisa que pode se esperar, e na interpretação do Ministério Público, na maneira como os seus integrantes e os seus dirigentes veem a realidade, está acontecendo, que é essa classe política corrompida, podre e além de qualquer recuperação ou de qualquer possibilidade de consertar, esta classe política começa ou prossegue na sua tentativa de bloquear as investigações e de diminuir o escopo de atuação da Lava Jato, porque ela é a cabeça, no fundo,
de uma imensa organização criminosa com vários braços e, na interpretação de novo do Ministério Público, troca-se o presidente, porém o cabeça da organização criminosa continua sendo praticamente o mesmo. Está correto do ponto de vista político? Não, veja, eu acho que... Eu não sei se eu usaria a palavra podre. Agora, que o sistema político, em muitos dos seus aspectos, podre foi minha colapsou, palavra, não estou dizendo que o Ministério Público disse isso. Não, por isso que eu digo, eu estou de alguma maneira, buscando definir o meu próprio ponto de vista sobre isso. Eu diria que tem muitos aspectos do sistema político que estão colapsados, né? Nós poderíamos ir por muitas áreas e falar da representação, falar da maneira como essa relação público-privado foi estabelecida, que levou a esse cenário que nós estamos vendo. Não vamos nos esquecer que, em grande parte, o problema todo da corrupção está, em grande parte, ligado ao financiamento das campanhas eleitorais. Quer dizer, não é que seja o único elemento dessa realidade, mas é um elemento organizador que teve um papel muito importante. Então, desse ponto de vista, é um problema do sistema político. Agora, eu não sei se nós podemos dizer que num sistema de separação de poderes, em que você tem pelo menos 3 poderes, deve ser numa permanente interação, nós podemos dizer que o problema pode ser resolvido apenas por uma parte. Ele tem que envolver os 3 poderes, de alguma maneira, se nós queremos chegar a uma solução e, eventualmente, enfrentar o problema do colapso do sistema político, dos problemas de déficit, de distorção que o sistema está tendo. Isso significaria que, portanto, desse ponto de vista, o sistema de integridade formado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pela Justiça Federal, tem que interagir com os outros 2 poderes. Interagir significa não aceitar concessões ou, eventualmente, imposições, como no caso do Legislativo, que, só para dar o exemplo clássico da lei de abuso de poderes, na verdade, quer, de alguma maneira, controlar a Operação Lava Jato. Não é disso que se trata, mas alguma interação que significa que é preciso levar em conta a maneira como cada poder funciona e a sua própria dinâmica e a sua própria lógica é absolutamente fundamental. Deste ponto de vista, eu não veria que a intervenção do Poder Judiciário nos acordos de delação significaria uma maneira digamos, de dar um basta à Operação Lava Jato. Eu veria, eventualmente, pode ser correções que são necessárias até para aperfeiçoar esse mecanismo que está sendo tão importante, não é? E que, nesse caso, demonstrou ter uma importância muito maior. Érica, essa última intervenção do Zé Álvaro é um exemplo de como dizer coisas difíceis de forma diplomática. Porque o que o Zé Álvaro está dizendo, no fundo, ele está tentando fugir dessa pobreza, muitas vezes, do debate político brasileiro, que é o seguinte: se é levantada uma questão relativa à atuação ou do Ministério Público, ou da Polícia Federal, ou do Supremo, imediatamente ela é carimbada contra ou a favor da Lava Jato, o que torna, evidentemente, impossível discutir a sério qualquer coisa. E a gente se orgulha muito aqui do painel de colocar as questões fugindo desse primitivismo, muitas vezes. Isso foi horrível na época da campanha eleitoral, em que economistas vinham aqui e não conseguiam falar, porque o que diziam era imediatamente aproveitado em campanha eleitoral, no sentido de carimbar o sujeito ou como um criminoso ou como um completo irresponsável. Porém, o que ele está dizendo de maneira diplomática, o Zé Álvaro, quando ele fala, por exemplo, nesta situação, um só não pode querer resolver tudo. É evidentemente uma maneira de dizer ao Ministério Público e ao Judiciário: olha, vocês têm que levar em consideração o que o legislador ou o que os integrantes do Executivo também têm a dizer quando nós estamos numa crise dessas. E não pode ser tudo transformado em... Claro, você levantou a exceção. Tentativa de aprovar o abuso de autoridade era, obviamente, e assim foi que a imprensa também entendeu, uma forma de cercear, uma forma de, até se possível, esmagar a amplitude e a atuação da Lava Jato. Porém, outras coisas não. Você vê esse problema também? Eu concordo plenamente com a exposição, porque eu acredito que as instituições todas deveriam estar trabalhando em conjunto para tentar resolver o problema brasileiro da corrupção e não aparentemente engajar nessa guerra de poder de não, eu tenho total razão e essa área é minha, ninguém tasca, você, entendeu, mexe só na sua área e pronto. Eu até quero citar um outro exemplo de onde eu tenho visto esse mesmo tipo de problema, no que tange os acordos de leniência,
onde nós temos vários órgãos envolvidos, tanto o Ministério Público quanto a AGU, quanto o Tribunal de Contas da União, e existe ali uma luta velada em torno de quem vai ter a competência para, de fato, celebrar esse acordo, e o Ministério Público celebra, mas daí os outros não concordam, e aí você fica com uma questão de comprometimento da efetividade do acordo, porque os outros órgãos, a AGU, TCU, e tem inclusive mais, não concordam com o acordo que for celebrado. Me parece que está faltando cooperação na esfera do poder público. Trabalho de equipe mesmo, sentar para negociar em conjunto e fechar um acordo. E, é claro, eu não vejo a perder ao Ministério Público se o Judiciário achar por bem rever o acordo. Eu acho que, ao contrário, nós vamos estabelecendo balizas que vai orientar a própria atuação e o próprio aperfeiçoamento da conduta do Ministério Público no futuro, pensando que nós queremos construir uma sociedade melhor, com regras mais claras para todos. Então, quer dizer, vai guiar a posição do Ministério Público para as próximas colaborações. Eu não vejo isso como fosse algo negativo para as próximas colaborações premiadas. Pelo contrário, acho que as regras vão ficar mais claras. Rodrigo, o Ministério Público, não só o Ministério Público, também os integrantes do Judiciário em primeira instância, particularmente o juiz Sérgio Moro, aprenderam da história. Há um marco nas investigações anticorrupção internacional, que é a Operação Mãos Limpas na Itália, no qual, de fato, a classe política italiana, depois de inicialmente arrasada pela campanha anticorrupção, eu cobri isso como correspondente lá fora naquela época, inicialmente foi um arraso, depois a classe política se reorganizou, e após essa grande campanha de mãos limpas, nós tivemos na Itália Berlusconi. Não é exatamente um exemplo de um político que as pessoas diriam, puxa vida, valeu a pena essa campanha anticorrupção, porque nós conseguimos limpar o sistema político e devolver ao país um sistema político que operasse por critérios éticos e honestos. Dá a sensação, muitas vezes, ouvindo as manifestações integrantes do Ministério Público e do próprio juiz Sérgio Moro, que digamos, esses agentes da campanha anticorrupção se sentem na Itália depois da Mãos Limpas, se sentem vítimas de uma reorganização da classe política, na visão deles, absolutamente irrecuperável, fazendo uso de qualquer subterfúgio, inclusive de argumentos políticos aceitáveis, com um único objetivo: evitar ser preso pela polícia. Há um exagero nessa visão, ou ela é exatamente na sua forma de interpretar a realidade o que está acontecendo? É difícil falar de colegas do Ministério Público, né? Eu posso dizer por mim, do ponto de vista da minha atuação ou da perspectiva que eu tenho da atuação de alguns colegas mais próximos, efetivamente, que esse tipo de conduta, digamos assim, ela não se apresenta no caso. Existe, na verdade, uma atuação de forma absolutamente isenta, de forma imparcial, nos termos da lei, buscando a perseguição de fatos, não de pessoas, mas de fatos. Essa é uma alegação que normalmente se coloca contra o Ministério Público, que nós agimos politicamente, que o Ministério Público Federal age visando determinado partido político, e os recentes fatos demonstrados pela colaboração do Joesley demonstraram justamente o contrário, de que não há qualquer tipo de opção ideológica na atuação do Ministério Público. Não, esse não foi o ponto levantado. O ponto é se o Ministério Público e, por exemplo, o juiz Sérgio Moro se sentem hoje na Itália após Mãos Limpas, onde, de fato, a classe política conseguiu parar a campanha anticorrupção. Eu já não saberia responder em nome deles, né? Mas responda pelo seu. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, existe um movimento que é perfeitamente compreensível, porque, como você bem colocou, já houve precedentes históricos da classe política tentar, de alguma maneira, ainda que por meios não jurídicos ou não legais, de alguma forma brecar aquilo, inclusive valendo-se de argumentos de natureza econômica, o que me parece extremamente preocupante, porque não é essa a pauta do Ministério Público na atuação. A nossa pauta é exclusivamente jurídica, do ponto de vista de uma investigação nos termos da lei. Então, respondendo por mim, eu não vejo nesses termos efetivamente. É claro que esses movimentos ocorrem, a colaboração premiada, inclusive aproveitando uma manifestação aqui da Érica, no sentido de que o Procurador-Geral da República se precipitou de alguma maneira, porque os fatos talvez se tenham sucedido de forma que merecesse essa atuação expedita, essa atuação rápida por parte do Procurador-Geral da República. Imaginemos se ele não fizesse a colaboração premiada, quais seriam as críticas que se lançariam ao Procurador-Geral?
se nós não descobríssemos esses fatos. Então, aproveitando inclusive a sua referência ao direito italiano, eu equipararia essa colaboração do Joesley ao procurador-geral a colaboração que foi feita com o juiz Falcone pelo Tommaso Buscetta. Um divisor Lembrando, de águas... para quem não viveu essa época, talvez o primeiro grande integrante da máfia a quebrar a lei do silêncio e se oferecer como delator, inclusive estava no Brasil e acabou. Exatamente. Só lembrando a história disso. Eu acho que daqui a alguns anos a análise retrospectiva será benéfica, será favorável ao procurador-geral no sentido de que essa colaboração premiada seguiu os requisitos legais e que foi extremamente efetiva em termos de persecução penal. Eu estou chegando ao final do programa e gostaria de dizer, infelizmente, que eu acho que uma contribuição importante que vocês estão dando a um aspecto que eu acho dos mais delicados e mais difíceis da crise atual. Eu tenho um tempo muito breve para você, Érica. Eu vou considerar essa sua derradeira intervenção, Rodrigo. Para você, Érica, para que caminho vamos nesse que eu caracterizo? Então, eu acho nessa que controvérsia. O Ministério... Só preciso que você seja breve, que desculpe. o Ministério Público precisa reconhecer do lado empresarial que não são só os políticos que corrompem por si. E não existe uma organização criminosa que não possa abarcar como líderes os grandes dirigentes das empresas pelas quais esses ilícitos são perpetrados, porque aí seria desconsiderar todo o direito privado brasileiro e as sociedades, as empresas, no qual existe um controle definido e esse controle definido responde pelas ações da empresa. Então, eu vejo que as lideranças políticas envolvidas, eventualmente, têm que ser condenadas junto com as lideranças empresariais. Zé Álvaro, uma frase. Eu acho boa a lembrança de voltar ao exemplo da Operação Mãos Limpas, porque um dos elementos que levou aos resultados negativos da Operação Mãos Limpas foi que, num determinado momento, as instituições, inclusive as instituições judiciárias, perderam o apoio da sociedade italiana, que no início era muito grande. Então, essa é uma preocupação grande que eu tenho, que essa explicação do que aconteceu, a delação, todos os seus desdobramentos e as suas razões, tem que ser muito claras para permanecer o apoio que tem sido dado à Operação Lava Jato. O painel fica por aqui. Eu queria agradecer aos nossos 3 convidados, começando por José Álvaro Moisés, professor de Ciência Política da USP. Quero agradecer a Érica Gorga, professora de Direito Empresarial e Responsabilidade Corporativa da Fundação Getúlio Vargas. E agradeço, em terceiro lugar, a Rodrigo de Grandes, procurador da República em São Paulo, professor de Direito. Muito obrigado a você que acompanhou o programa. A gente está de volta sábado que vem, às 11 da noite. Estou esperando vocês. Até lá.